No capítulo de número 12, versículo 2 e 3 é o que nós vamos usar nesta manhã para falarmos aquilo que Deus assim colocou no nosso coração. Essa igreja aqui é chique, hein, pastor? Oh, glória! Eu estou feliz, queridos, porque sexta-feira nós tivemos ministrando na Assembleia de Deus do Parque Vitória, campanha de Apocalipse 22:5, que fala sobre o final das bênçãos que Deus havia reservado. E hoje está sendo difícil você ouvir uma ministração nesse sentido, porque é mais ministrações por coaches. Não que eu seja contra, mas Jesus disse uma palavra: a minha casa será chamada a casa de oração. Então é para isso que nós estamos aqui. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem em nome de Jesus. Diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, meu Deus, pelos louvores que foram entoados nesta manhã. Te louvamos, Senhor, meu Deus, porque tu, papai, nos presenteou também para nós podermos contribuirmos com a tua obra, meu Pai. E agora, Senhor, nós te louvamos pela palavra, Senhor, que será ministrada aos nossos corações. Pai, fala conosco, nos instrua, nos ensina, meu Rei, para que possamos, meu Pai querido, exercermos a tua vontade. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa palavra que pode tomar seu assento em nome de Jesus, que nós meditamos, é uma palavra que o próprio Deus fez como uma promessa para um homem chamado Abrão. Abrão significa pai elevado, pai ilustre, e nós sabemos que depois ele se tornou o pai de multidões, né? Quando foi trocado o nome dele para Abraão, ele se tornou pai de multidões. E essa promessa que Deus fez naquele tempo, para aquele homem, ela atinge também os nossos dias de hoje, porque ele disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então atinge a minha vida e a tua vida nos dias de hoje. Então é uma promessa que Deus estava fazendo um complemento daquilo que ele havia escrito também lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, que ele diz assim que o homem ou o varão, não sei qual for a sua tradução, deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então é uma extensão daquilo que Deus havia falado já no começo. Por quê? Porque Deus, quando Ele criou o homem, criou a mulher, Ele criou com um propósito, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de propósito. Meu Deus! Eu falei agora há pouco que eu fiz 38 anos de casamento, mas eu já tenho uma convivência com a minha esposa há 40 anos, porque nós namoramos e noivamos em 2 anos e depois casamos. E nós estamos juntos já tem 38 anos e vivemos bem, graças a Deus. Mas para essas bênçãos de Deus aqui nos alcançarem, existe uma parte que nós também devemos fazer. Ou seja, nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, temos que saber interpretar a palavra de Deus de uma forma correta e viver
a palavra de Deus. E Deus, Ele nos instrui, porque a palavra de Deus, ela é uma bússola que nos dá direção para todo aquele que quer viver bem em todas as áreas da nossa vida. E hoje nós nos deparamos, queridos, com muitas coisas, porque o mundo, ele está vivendo uma inversão de valores. Olha aí. Não se preocupam mais com aquilo que Deus formou, aquilo que Deus determinou. E o pior de tudo isso, queridos, que tem atingido muitas vezes a própria igreja. A Bíblia diz assim que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, o conhecimento, ele é primordial nas nossas vidas. Estudarmos a palavra, conhecermos a Deus através da palavra e obedecermos a Deus através da palavra. Mas nós também temos que saber a interpretação, e a interpretação da palavra de Deus, ela não vem do homem. A interpretação da palavra de Deus, ela vem diretamente do trono de Deus. E lá em Efésios, no livro de Efésios, eu gostaria que você abrisse comigo, no capítulo 5, no versículo 22. Olha aí, papai. Nós vamos usar um pouquinho glória a Deus dessa palavra. Efésios capítulo 5, versículo 22. Eu sei que eu tinha deixado marcado aqui, mas eu não deixei. Como o pastor falou, é tudo ao vivo aqui. Amém. Olha aqui, queridos. Diz assim: vós mulheres, sujeitados ao vosso marido como ao Senhor. Foi o próximo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Meu Deus! Queridos, é uma instrução que traz ao nosso relacionamento grandezas. Só que nós não podemos errar no momento da nossa interpretação. Nós temos que sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque há muitas pessoas aí que têm tratado a palavra submissão, e eu conheço um monte de mulher que não gosta dessa passagem. Por quê? Porque a interpretação do seu cônjuge é uma interpretação completamente errada. Nós olhamos, queridos, para o princípio das coisas. Quando Deus, Ele criou todas as coisas pela palavra, pela palavra tudo foi criado. Agora o homem, o ser humano, ele criou de uma forma diferente. Ele criou com as suas próprias mãos. E a Bíblia diz que ele viu que tudo que ele havia criado tinha sido bom. Olha aí. Porém, ele, quando começou a observar o homem não tinha com quem se comunicar, não tinha com quem satisfazer os seus desejos, e o homem se tornou uma pessoa solitária. Então o que Deus fez? Ele falou: eu vou fazer o homem adormecer, e do homem eu vou tirar a mulher. Então a mulher, ela é uma extensão do homem. O que Deus fez quando Ele colocou o homem para adormecer? Ele não pegou um pedaço da cabeça do homem e fez a mulher. Por quê? Porque a mulher, ela não pode estar comandando o homem. Ele não tirou a mulher também da sola do pé do homem. Olha aí.
Por quê? Porque o homem não pode pisar na mulher. Ele tirou a mulher da costela. A Bíblia diz que ele fez Adão cair num sono profundo, como se fosse uma anestesia, e ele tirou a mulher do lado. Meu Deus! E quando ele tirou a mulher do lado, ele já estava fazendo um ato profético, que às vezes a pessoa, ela não tem noção, porque os dois têm que andarem juntos. Ele criou marido e mulher, instituiu a primeira família na terra. Não foi para um ser melhor e o outro ser menor, não. Ele instituiu a família na terra para os dois comandarem juntos uma família, e cada um tendo o seu papel dentro desse projeto que Deus fez. Agora, muitas pessoas que têm tratado as suas esposas de qualquer jeito, ele não ouve aquilo que ela fala, ele toma decisões sozinhas, ele faz aquilo muitas vezes que alegra o seu próprio coração. Eu congregava numa igreja, do apóstolo Eliel. Ela fica lá na Marconi, ali na favela, uma igreja de células, uma igreja muito abençoada. E por motivo de força maior, nós mudamos daqui da Zona Norte, fomos morar lá na Zona Leste. Então nós não congregávamos mais lá, nós tivemos que deixar o ministério lá. Porém, quando nós voltamos para a Zona Norte, nós começamos a ir lá, só que a minha esposa, ela não estava mais sentindo bem de estar ali. Mas ela disse assim para mim: mas você tem um ministério, fora o ministério de casados, você tem um ministério. Então, se você quer ficar lá, eu vou ficar lá junto com você. Aí o que Deus colocou no meu coração? Não adianta, queridos, eu estar no lugar e ela estar juntamente comigo, não por causa de Deus. Por quê? Ah, não, a mulher submissa, que eu já vi muita gente falando isso, ela tem que estar onde eu estou. Não interessa, ele não olha para ver se a mulher está feliz, se a mulher está contente, se a mulher está se enchendo do Espírito Santo. Ele não olha para essas coisas, ele olha para a sua própria vontade e para o seu próprio ministério. Mas Deus, quando Ele criou a família, Ele criou um ministério, não foi só para o homem nem só para a mulher. Ele criou um ministério para os dois andarem juntos. E a mulher também, ela não pode querer comandar as coisas, fazer somente a vontade dela. Então, quando se institui uma família, queridos, quando se institui uma família, essa família ela é comandada ou dirigida pelos dois. Olha aí, não é para um só. Esse é um dos segredos que nós temos que carregar dentro de nós. Talvez você está falando: pastor, mas essa palavra não é para mim, porque eu não sou casado. Tudo bem, mas um dia você vai se casar. Um dia você vai construir uma família. E o projeto de Deus para a tua vida, para a tua família, é que a tua casa, ela seja abençoada. Amém. Sabe por quê? O diabo, quando ele desceu do céu, ele veio para querer desfazer aquilo que Deus começou. E uma das coisas que o diabo tem trabalhado, queridos, é no relacionamento, é dentro das famílias, dentro das casas. Porque quando não vai bem dentro de um relacionamento, as demais coisas também não vai bem. Aí tem aquela outra pessoa que o marido usa tanto de autoridade. Já teve uma pessoa, não vou citar o nome porque é um pastor aqui do bairro, inclusive ele era até amigo meu, eu não sabia. Aí alguém chegou na igreja e disse para mim: pastor, vou trazer uma mulher para o pastor aconselhar. Aí eu falei: tudo bem. Aí quando essa mulher entrou na sala pastoral, eu bati o olho nela e falei: misericórdia, é a mulher do pastor fulano de tal. Aí ela sentou comigo e começou a falar
que antes do culto o marido batia, antes do culto o marido a humilhava, e ela estava querendo até sair da igreja que ela congregava, que era a igreja do marido dela, ele era o líder lá, para ir congregar com a gente. Eu falei, irmã, aí não vai dar certo, vai dar errado, porque o homem, ele era conhecido, até amigo da gente, então não iria dar certo. E tem muitas famílias, muitas mulheres que estão vivendo um relacionamento abusivo. Não estou falando das pessoas só lá do mundo, estou falando dentro da igreja. O marido usa, não, você tem que ser submissa. Agride a mulher com palavras, agride o cônjuge com atitudes, até que chega um empurrão. Aí você fala, mas por que você ainda está casada com esse homem? Aí ela diz, não, porque a Bíblia fala que eu não posso me separar, que eu tenho que conviver com ele da maneira que ele é. Eu vou estar orando para que Deus mude essa história. Só que na Bíblia diz assim, que nós temos um livre-arbítrio. Então eu só vou mudar se eu quiser mudar. Deus não vai obrigar eu a mudar. E o Deus e a palavra, ela é contra, totalmente contra o divórcio. A Bíblia diz o quê? Eu detesto o divórcio e aquele que pega o seu leito. Está lá em Malaquias. Mas a mulher, ela está vivendo um relacionamento abusivo dentro de casa. Por quê? Porque ela acha que ela está obedecendo a Deus. E a Bíblia é bem clara, ela fala que Deus só nos dá o direito de divórcio em caso do que? Infidelidade conjugal. E as pessoas acham que a infidelidade conjugal é somente o caso do adultério. E não é isso somente, queridos. A infidelidade conjugal é no próprio tratamento, no dia a dia entre os cônjuges. Se está sendo maltratada, porque começa com xingamentos, começa com palavras abusivas. Tem mulher aí que o psicológico dela é totalmente abalado pelo seu próprio cônjuge, aquele que devia amar, honrar, respeitar, cumprir com as promessas que foram feitas não somente diante de um juiz, mas diante de um pastor, ou até mesmo de um padre, porque é falar das mesmas palavras. Você promete amar, honrar, cuidar, respeitar, até que a morte os separe. Sim, eu prometo. Só que no meio da jornada, queridos, vem as lutas, vem as tribulações, vem os dias a dia, vem os filhos, vem tudo, e começa, porque não é um mar de rosas que nós vivemos. Porque além do nosso eu, eu costumo sempre falar isso, que quando Jesus estava na cruz, que ele falou, Pai, está consumado, ele tirou toda a legalidade que Satanás possuía sobre a igreja, sobre o ser humano. Porém, a nossa luta, a Bíblia diz que não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra os principados, é contra as potestades. E a nossa maior luta, sabe qual que é? É o meu eu contra eu mesmo. Olha aí, papai. É o meu eu contra o meu eu mesmo. Quando eu me colocar diante de um espelho e olhar para a minha própria vida, para saber como é que eu estou diante de Deus, e aquilo que eu achar errado, eu começar a mudar, aí Deus vai transformar a mim. Meu Deus, glória a Deus. Tinha uma mulher na igreja lá, que eu pastoreava. Todo culto ela falava, pastor, ora pelo meu marido. O meu marido bebe, ele tem que se converter. Chega em casa bêbado, ele bate nos filhos, ele me maltrata, ele me xinga. E todo culto nós orávamos, e eu questionava, falei, mas Deus, o que está acontecendo? Por que não existe uma mudança? Por que não há uma transformação? Porque toda vez é a mesma coisa.
Aí um certo dia eu estava indo na feira e passei em frente à casa dessa mulher. E ela não sabia, eu estava passando na rua. E quando eu passei em frente à casa dela, eu escutei, sabe o que? Ela dizendo assim: para você não tem mais jeito, para você somente o cemitério, para você somente o caixão. E ela estava indo contra toda a palavra que nós havíamos lançado sobre a vida dela lá dentro da igreja. Aí quando foi no outro culto, ela veio: pastor, o pastor ora pela minha casa, ora pela vida do meu marido, porque ele está do mesmo jeito. Eu falei: irmã, eu passei em frente à tua casa quando eu fui na feira, e eu ouvi a irmã amaldiçoando a vida do marido, xingando, gritando, e eu estava na rua, e eu estava escutando tudo aquilo que aquela mulher estava falando para ele. Eu falei: como você quer que Deus abençoe a tua vida? Quando você pede oração, nós oramos. Eu acredito que Deus, Ele olha para você, e para eu não sei o que ela quer. Uma hora ela pede para mim salvar, uma hora ela pede para mim curar, uma hora ela pede para mim libertar, e na outra hora ela começa a amaldiçoar, mandando o homem morrer, ir para a cadeia, ficar enfermo. Ela joga maldição sobre a vida do homem. A Bíblia diz que da nossa boca não pode ter dois tipos de palavra, porque no mesmo rio, ou a água doce ou a água amarga, elas não podem se misturar. Meu Deus! E nós fomos criados, queridos, para abençoar. Quando perguntaram para Jesus: Jesus, qual que é o maior mandamento? O que foi que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E quem é o teu próximo? É aquele que divide a tua cama com você, é aquele que, aleluia, mora com você. Sabe por quê, queridos? Porque mesmo que seja um relacionamento de duas pessoas que nasceram em berços cristãos, tem costumes diferentes, e conviver duas pessoas debaixo do mesmo teto, pessoas que foram criadas de forma diferente. Tem gente que passou a vida inteira vendo o pai humilhar a mãe, vendo o pai maltratar a mãe, e aquilo entra dentro da pessoa e carrega, parece uma maldição hereditária que acompanha a vida dessas pessoas. Agora há um outro que não, que só viu igual em casa, queridos. Eu nunca vi o meu pai discutindo com a minha mãe. Eles já não estão mais nesse mundo, mas eu nunca vi eles brigando. Eu não sei se eles tinham, que deve ter, né? Porque todo mundo tem de vez em quando algo um contra o outro, mas se eles tinham isso, eles tinham escondido no oculto, que eu nunca vi, nem o meu irmão, nós nunca vimos isso. E isso foi bagagem que eu trouxe para o meu relacionamento, além do que? De buscar o conhecimento da palavra. Meu Deus. Agora acontecia tudo isso na vida da minha mãe, sabe por quê? Porque a minha mãe, ela era uma serva de Deus. Olha aí. O meu pai, ele não era um cristão, mas eu vou falar para você, ele dava banho em muitos cristãos por aí no caráter. Meu Deus! Então eu nunca vi relacionamento deles sendo abalado por nada, porque lutas, querido, nós vamos enfrentar. Jesus, ele foi bem claro, ele disse assim: neste mundo vós tereis aflições, mas ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Querido, se Jesus venceu, você também vai vencer. A tua família também vai vencer. A tua casa também vai ser abençoada. O teu trabalho vai ser abençoado. Você não vai ser uma pessoa enferma, uma pessoa carregada de dores, de maldições. Por quê? Porque quem cuida de você não dorme, Ele está ali. A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E quando nós, aleluia, lemos ou ouvimos esse versículo, nós imaginamos o que? A mão de Deus. Aonde você vai, a mão de Deus está acima de você. Ela está guardando a tua casa, ela está guardando os teus filhos, ela está guardando a tua família. Graças a Deus. Glória a Deus. Por quê, queridos? Não é porque nós somos merecedores,
porque a misericórdia dele é muito grande. É porque a misericórdia dele vai conosco. Todas as manhãs, quando eu abro os meus olhos, a primeira coisa que eu faço é jogar meu joelho no chão, minha cara no pó, e agradeço ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse fôlego de vida. Quando eu lembro, quando teve essa pandemia aí, muitas pessoas morreram sufocadas porque não queriam, não conseguiam respirar. Então eu glorifico a Deus, eu falo obrigado, Senhor, por tu ter me acordado, por tu ter me despertado, porque muitas pessoas, elas se deitaram para descansar, e elas não foram privilegiadas hoje de abrir os seus olhos, mas a mim foi dado esse privilégio. Aquela pessoa que está do meu lado, ela também está bem, está viva, está acordada. Eu olho para os meus filhos, para os meus netos, e vejo que ele está bem. Eu só tenho motivo para agradecer e glorificar o nome do Senhor. Querido, que nós não somos merecedores nem do ar que nós respiramos. É verdade, Pai. Por isso que Jesus disse que nós não fomos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos dá água para beber, Ele nos dá o alimento para nós nos alimentarmos. Existem milhares e milhares de pessoas que gostariam de estar aqui nessa manhã, sabia? Mas não podem estar aqui porque estão em leitos de hospitais. Olha aí. Outros estão encarcerados e não podem estar aqui nessa manhã, mas eles gostariam de estar. Meu Deus! Como eu gostaria de me levantar desse leito para me adorar a Deus na igreja. Como eu gostaria que a porta desse cárcere abrisse para que eu pudesse estar adorando meu Deus. Olha aí, papai. Por isso, querido, nós somos privilegiados. A nossa família é privilegiada. Eu não sei como é que anda a tua família, como é que anda a tua casa, mas eu sei de algo, que se tiver alguma coisa que estiver fora do plano, do propósito de Deus, quando você dobrar o teu joelho, colocar a sua cara no pó, quando você começar a utilizar as escrituras sobre a tua vida, declarar a palavra de Deus, as coisas vão começar a ser transformadas. Pai, aleluia! Uma certa vez eu fui chamado por uma pessoa, chegou em casa toda ensanguentada, faz muitos anos isso, todo arranhado, saindo sangue do corpo. Eu não era pastor ainda, eu era evangelista. E ele chegou lá e, irmão, me socorre, porque eu já fui na casa do pastor, o pastor não está lá. Eu falei, o que aconteceu? Eu pensei que ele estava jogando bola, tinha arrumado confusão lá perto onde eu morava, e alguém bateu nele, né? Aí ele falou, minha irmã está endemoniada lá em casa, e eu fui expulsar porque o demônio fez comigo. Ele estava todo unhado. Aí eu falei, vamos lá orar, né? Aí quando eu entrei, eu pisei, na hora que eu pisei na casa, a mãe dela, né, a mãe dele, falou para ela, já foi embora, já está bem. Aí eu falei, mas eu vim aqui, eu quero ver, né? Aí na hora que eu entrei no quarto, ela estava na cama, ela fez que nem um gato assim, ela pulou para trás assim, quem enviou você aqui? Aí eu comecei a orar. Aí eu falava, saia em nome de Jesus. Aí o diabo olhava para mim e falava, eu não vou sair. Na minha cara, eu não vou sair. Você vai sair em nome de Jesus. O diabo falou, não saio. Você vai sair sim em nome de Jesus. Eu não saio, porque eu já crio essa pessoa desde os 9 anos. O diabo falou assim para mim. Aí eu falei, ixi, Jesus, eu estou fraco. Eu pensei, eu estou fraco, eu estou orando, e o diabo está falando que não vai sair. Eu pensei comigo, eu não falei, eu pensei. Aí daqui a pouquinho eu ouvi uma voz no meu ouvido assim, uma voz suave, uma voz linda, uma voz tremenda. Falou para mim assim, olha a minha palavra. Olha só a importância da palavra. Aí eu falei assim, demônio, você vai sair sim,
porque está escrito. Na hora que eu falei isso, ele falou: eu não vou deixar ele ouvir, e tampou os ouvidos dela. Só que o diabo não ouve pelos ouvidos da pessoa, ele é espírito. Aí eu continuei. Eu falei: você vai sair porque está escrito que Deus me deu poder e autoridade para curar os enfermos e para repreender os demônios. E sobre essa palavra eu te ordeno agora: sai! Eita Deus! A festa acabou naquela hora. Aquela festa acabou naquele momento. Por quê? Porque foi proclamada as Escrituras. O diabo pode ir contra a minha vida, contra a tua vida, mas quando nós utilizamos aquilo que está dentro de nós, que é a palavra de Deus, amados, o diabo ele perde as forças, porque para ele já foi decretada a derrota. Ele não tem poder sobre a tua casa, ele não tem poder sobre a tua vida, ele não tem poder sobre os teus negócios, ele não tem poder sobre a tua família. Quando você começar a acreditar e lançar a palavra certa no momento certo, você vai ver que Deus vai mudar a tua situação, ele vai mudar a sua causa, aleluia, porque ele te escolheu, ele te chamou. Olha aí para o mundo. Quantas pessoas existem, vamos falar aqui no Jardim Brasil, quantas pessoas que não moram aqui no Jardim Brasil, mas só que Deus olhou e escolheu você. No meio dessa multidão toda, Deus chamou você. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos, eu quero falar para você nesta manhã: não tem como perder. Não tem como perder. Jesus nunca perdeu uma batalha, e Ele nunca vai perder através da tua vida. Eu sei, porque Deus está me mostrando aqui que na vida de algumas pessoas o negócio está bravo, está difícil. Eu sei que tem pessoas aqui que já estavam perdendo a esperança. Está falando: eu estou orando, mas eu não estou vendo nada acontecer. Querido, não pare de orar, não pare de meditar nas Escrituras, lute, porque Deus determinou vitória sobre a tua casa, aleluia. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela vai prosperar naquilo a qual ela foi enviada, ela vai prosperar, ela vai, aleluia, dar frutos dentro da tua casa, no meio da tua família. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua situação, mas Ele conhece. Aquele que está aqui conhece e me enviou nessa manhã. Você sabe a palavra que eu tinha preparado para ministrar aqui nessa manhã? Era uma palavra de adoração. Eu ia falar sobre a vida de Davi, mas aí Deus falou: não, você vai falar sobre aquela outra mensagem lá, e me deu essa mensagem para me trazer para a tua vida nessa manhã, porque tem alguém no nosso meio aqui que estava precisando ouvir isso, que já estava à beira da desistência, já estava não acreditando mais no poder, não santo de Deus, não estava mais acreditando que foi escolhido e chamado pelo Senhor. Limpa Castro que me canta na calabra súria na baixaia. Eita, lá manduri caia, aleluia, Deus está brigando por você, meu querido. Aleluia, a Bíblia diz que nós temos um Deus, aleluia, que briga, que luta por nós. Deus disse assim para Josué: não aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para ter cuidado de fazer conforme tudo que lá está escrito. E assim eu prosperarei o teu caminho.
Davi disse no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Olha onde estava a palavra dentro do coração daquele homem. Aleluia. Davi cometeu um pecado de adultério, cometeu um pecado de homicídio, mas mesmo assim ele continuou sendo, aleluia, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele reconheceu o seu erro, ele se humilhou na presença de Deus. É lógico que ele tentou esconder, mas quando Deus o revelou, ele pegou e se humilhou na presença de Deus, e na sua oração ele dizia assim: Pai, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não estava preocupado com o reinado, com o palácio, com os seus servos, não. Ele estava preocupado de não perder o Espírito Santo que habitava dentro dele, e esse mesmo Espírito habita sobre a tua vida, está aqui nesta transformando, mudando a sua realidade, mudando a tua situação, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa manhã para se colocar de pé. Louvado seja o nome do Rei. Abra a calabassoura, que o Pai, oh, aleluia. Ele está aqui no nosso meio. Oh, alabasta o que me faça. Ele está aqui no meio da igreja, na congregação. Ele está visitando aquele, ele está visitando aquela. Aleluia. Ele diz para você: para, chega de chorar, chega de gemer, chega de tudo isso, porque eu sou Deus e estou visitando aquele momento, aquela casa. Ele está trabalhando sobre a tua vida. Aleluia. Pai, eu quero neste momento, meu Deus, colocar cada vida diante da tua presença nesta manhã. Senhor, que neste momento tu possas estender as tuas mãos, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai. Senhor, eu não vim aqui ministrar aquilo que eu quis, mas aquilo que tu colocou no meu coração nesta manhã, meu Rei. Senhor, meu Deus, visita agora cada família, cada casa, meu Rei. Senhor, tu conhece a necessidade, aleluia, a necessidade que está no coração de cada um que está sendo apresentada a Ti neste momento, meu Pai. Aquela vida que estava já desesperançada, meu Pai querido, que estava à beira de desistir, Senhor amado, que neste momento Tu possa visitar com calor